Olá, você está no podcast da Greve Peugeot Sociedade de Advogados. Um podcast que vai ao ar quinzenalmente, semana sim, semana não, trazendo novidades, trazendo notícias do mundo jurídico para você se atualizar, para você tirar as suas dúvidas, enfim, para que você possa se atualizar do que está acontecendo no mundo jurídico. E no episódio de hoje, nós trataremos de saúde, de questões relacionadas à Agência Nacional de Saúde. Por quê? Acabamos de sair de uma pandemia, ou melhor, ainda estamos nela, mas no seu final, e muitas dúvidas surgiram, muitos problemas aconteceram, muitas novidades relacionadas à saúde, e hoje estamos aqui com o Dr. Rodrigo Calderari e com o Dr. Kleber Goulart, que são integrantes do time civil aqui da Greve Peugeot, que poderão esclarecer para vocês todas as dúvidas, todas as novidades pós-pandemia. Olá, Dr. Rodrigo. Olá, Dr. Kleber. É um prazer tê-los aqui no nosso podcast. Saudações, Fábio. Saudações, Kleber. É um prazer estar aqui no podcast. Saudações à nossa audiência qualificada que escuta esse podcast. Que bom estar aqui, esclarecer as dúvidas relacionadas à saúde, que são tão importantes, e dos cidadãos que são consumidores, mas também dos cidadãos que são empresários, que a gente vai falar para todos os públicos, que a nossa função aqui é informativa, né? Perfeito. Olá, Fábio. Olá, Rodrigo. É um prazer participar do podcast. Vamos esclarecer as dúvidas para colocar os pontos nos is aí. É isso aí. Realmente. Vamos lá, gente. Kleber, vou começar com você. Certo. Agência Nacional de Saúde. Explica pra gente o que é isso, qual o papel da Agência Nacional de Saúde no nosso país. Bom, a Constituição Federal, ela prevê que a saúde é um direito fundamental de todos e é dever do Estado promover a assistência à saúde a todos, né? E muito embora exista o Sistema Único de Saúde, alguns optam pela contratação de um plano de saúde, né? E a ANS, que é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde, ela está para fiscalizar, normatizar e controlar a assistência de saúde suplementar, que é o plano de saúde, e evitar abusos contratuais, né? Garantindo assim o direito fundamental à saúde. Então ela está aí para normatizar, fiscalizar e controlar os planos de saúde em si. Muito bem. Rodrigo, a gente sabe aí a gente fala de rol, né? Mas é uma lista lista aí que as operadoras de saúde elas têm que seguir conforme a ANS. Você pode explicar para a gente o que é essa lista, esse rol, como é que funciona isso? Vamos lá. Nos últimos dias, esse tema do rol taxativo, exemplificativo da ANS, dessa lista de procedimentos, está muito em voga, principalmente, acho que as pessoas que estão nos escutando viram até um vídeo do Marcos Mion divulgando essa polêmica. Então, essa lista de rol da Agência Nacional de Saúde, ela tem o objetivo de prever quais são os procedimentos que o plano de saúde tem que obrigatoriamente cobrir na sua atuação. Então, você vai lá, você celebra um contrato de plano de saúde, ele tem uma cobertura e, uma vez que o plano de saúde cobre determinada doença, nós temos que saber, principalmente as operadoras têm que saber que procedimentos são devidos ou não. E por que é importante saber isso? Por que é importante ter essa lista? Porque a operadora de plano de saúde tem que calcular a sua mensalidade, a minha, a sua, Fábio. Então, para fazer esse cálculo, ela precisa de antemão saber quais são os procedimentos que estão incluídos. Ela precisa saber o risco que ela está assumindo. Tem como isso estar na lei? Não tem. A lei, ela estabelece, a lei dos planos de saúde, um plano referência, falando, tais doenças devem ser cobertas, tais são exceções, como, por exemplo, procedimentos estéticos, que não são cobertos pelos planos de saúde, a não ser que se estabeleça contratualmente, mas não é obrigatório. Mas, diferente das doenças, de um modo geral, os procedimentos são técnicas médicas. Então, eu preciso de um agente especializado, e esse agente é o nosso fiscal, a nossa Agência Nacional de Saúde Suplementar, que vai fazer uma listinha. E nessa listinha, que era até pouco tempo atualizada anualmente, eles vão falar quais são os procedimentos devidos, até porque a medicina evolui e com ela essa lista tem que evoluir.
Qual que é a polêmica toda que a gente vai tratar aqui e o Dr. Kleber até vai explicar. Essa listinha que tem lá, é apenas uma referência para os planos de saúde, ou seja, eu, operadora de plano de saúde, olho lá e falo, olha, o que está aqui são os planos que são devidos, mas isso não vai impedir do consumidor me pedir mais alguma coisa. Ou então, é só o que está lá. Então, eu, como operadora de plano de saúde, só tenho que prestar os serviços que estão lá. A princípio, essa lista era para ser uma referência, de modo que se o seu médico, o meu médico, fazer uma indicação e falar que aquilo é necessário para salvar a vida do paciente, seja no curto, no médio ou no longo prazo, é devido o tratamento. Então, a princípio, é uma lista de exemplos, né? Por isso que é chamado de exemplificativa. Exemplificativo. Taxativa seria se fosse, ó, o fechadinho. que está escrito ali não pode mudar uma vírgula. Isso. Então, nós estamos falando de exemplificativo. Exemplificativo. Podemos sair da caixinha. Podemos sair da caixinha. Então, a princípio, deveria ser assim, em razão do artigo 35 da Lei dos Planos de Saúde. Porque fala que os planos de saúde, quando vão prestar um serviço, tem que prestar de modo a garantir o tratamento do início ao fim até a recuperação efetiva da saúde, prevenção e tratamento até o final. Só que as operadoras, com chancela da própria ANS, elas não fazem isso de modo abusivo, de modo ilegal, pelo menos a princípio, elas falaram, não, esse rol está aí e ele indica de modo seguro quais são os procedimentos devidos, então eu não posso ir além dele. Então, os planos médicos, eles têm esse respaldo da ANS. Tem esse respaldo da ANS. Não é feito nada sem a chancela do nosso fiscal, que a ANS é o nosso fiscal. Ele quer proteger a um só tempo as operadoras e o consumidor do desequilíbrio contratual, porque você sabe que quando a gente vai fazer um contrato, cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Sempre, não é assim? Sempre. Então, a ANS serve para isso. Esse é o nosso fiscal. Tá, Rodrigo, essa lista é muito interessante, porque realmente nós temos lá o plano, você vai olhar a cartilha, né, do plano, tem lá as coberturas, as doenças que cobre, o que não cobre, e é muito importante quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, entender isso. Tá? Isso. E com relação a essa lista, com esse rol, com essa lista de coberturas, houve alguma alteração recente por conta de pandemia, ou se houve, tem nada a ver com a pandemia, como é que está sendo entendido essa lista atualmente? Nós podemos falar que houve uma mudança, porque tem lei de 2022 sobre isso. A gente pode até considerar que a pandemia talvez tenha agilizado a tramitação dessa lei. Era uma medida provisória, foi convertida em lei. Mas o principal motivo para essas inovações que eu vou contar para vocês agora é o julgamento do STJ. O STJ e é isso que gerou a polêmica entre os atores, na mídia, o STJ está julgando se a lista é exemplificativa, como querem os consumidores, ou se ela é taxativa, fechadinha, como querem os hospitais, as operadoras de plano de saúde. Então, qual que era a grande questão, Fábio? Você concorda que essa lista da ANS, eu acabei de falar para você que ela era anual. E, às vezes, não dava tempo de incorporar novas tecnologias. A gente pode pegar como um exemplo algo que era polêmico até um tempo atrás, mas o canabidiol, feito da cannabis. Então, assim, que trata convulsões e dentre outras coisas. Então, essa lista atualizada pela ANS, ela tem, digamos assim, um delayzinho. E daí o pessoal fala assim, não, mas tá muito demorado e a pessoa precisa do tratamento agora, a gente precisa de algo mais efetivo. Então, houve uma alteração, sim, na lei, para que essa inclusão dos procedimentos na nossa lista da ANS, seja feita de modo mais rápido. Como que é feito essa inclusão? Então, a partir de agora, quando a qualquer tempo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, desde que haja uma pessoa interessada, um grupo de pessoas, por exemplo, tem um grupo de pessoas que têm filhos que convulsionam e precisam do canabidiol, ou precisam de outro tipo de tratamento que ainda não está no rol da ANS. Eu vou lá e abro um procedimento administrativo, só que daí eu tenho que juntar algumas coisas. A Agência Nacional de Saúde, para proteger as operadoras, o que ela obrigou essa pessoa interessada a demonstrar? Em primeiro lugar, esse medicamento funciona, esse tratamento ou medicamento funciona? Ele é eficaz, é efetivo, é seguro? Então isso tem que estar no meu requerimento. Daí você já vê que não é uma pessoa isolada que vai fazer o requerimento. Geralmente ou é um grupo de pessoas ou alguém assistido por especialistas. Segundo, custo-benefício. Comparado aos tratamentos que eu tenho nessa lista,
esse tratamento novo que tá sendo sugerido, ele tem um custo-benefício melhor? Porque se eu for escolher um novo tratamento e eu já tenho algum na lista que ofereça o mesmo benefício, o mesmo grau de acurácia, de eficácia, não faz sentido. E o terceiro é uma avaliação de impacto que tem que estar no requerimento também. Que aí as operadoras de plano de saúde têm que ficar atentas porque elas vão participar desse processo na ANS. Qual é o impacto da inclusão desse procedimento, desse tratamento, no âmbito da saúde suplementar? Qual é o impacto que isso gera para os hospitais em termos financeiros? Senão pode quebrar os hospitais, Senão dependendo da pode situação. quebrar os hospitais. As operadoras de E isso plano vai interferir em quem? No limite, em nós, consumidores de serviços de saúde. vai quebrar ou ainda onerar muito os usuários. Os usuários. As mensalidades com certeza irão crescer absurdamente. Irão crescer porque vai aumentar a sinistralidade. Então essa é uma terceira coisa que tem que cumprir. Feito isso, olha como esse procedimento é legal. Eu vou encaminhar, a ANS vai buscar um parecer da Câmara de Regulação de Medicamentos para ver o preço médio, justamente para fazer essa avaliação, e depois vai marcar duas coisas que são muito importantes, e eu fiquei muito feliz que isso está incluído na lei. Uma consulta pública, ouvir a voz do povo, e uma audiência pública. A audiência pública já é ouvir a voz do povo, mas com especialistas. Quando você faz uma audiência pública, vai médico, vai cientista, fazer essa reunião. Depois disso, sai o parecer da ANS. Daí você vai me falar, nossa, mas não demora? Isso aí não foi feito para ser mais rápido? Pois é, se não for concluído em 180 dias, tá lá rolando o procedimento. E não terminou, não teve parecer da ANS. Esse requerimento, esse tratamento que foi solicitado vai ser incluído automaticamente na lista de procedimentos da ANS. Então, vou repetir. Se você fez um requerimento de tratamento lá, ele não chegou ao final com todo esse procedimento que eu descrevi, ele vai ser incluído automático. Daí você vai me falar, mas se depois o parecer for desfavorável, a pessoa já está lá com o seu tratamento e concluiu-se depois da consulta pública, da audiência pública, que não tem que incluir no rol da ANS. O que vai fazer? A pessoa que começou o tratamento vai ir do início até o fim e dali para frente, como não foi incluído na lista, os eventuais consumidores que queiram aquele tratamento não vão ter direito. Então, Rodrigo, qualquer pessoa, cumprindo, obviamente, esses requisitos que você falou, pode protocolar esse requerimento. Pode qualquer protocolar. cidadão, qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro pode fazer isso. Exatamente. Isso foi uma movimentação das operadoras de plano de saúde, porque concorda que a questão do rol exemplificativo que o Kleber vai explicar não é vantajoso, ele vai explicar o porquê para as operadoras de plano de saúde. Então, elas se movimentaram para que fosse promulgada primeiro a medida provisória e depois virasse lei, porque isso torna o procedimento mais efetivo e acaba com o argumento de que é muito moroso, que é por isso que a lista tinha que ser só de exemplos e etc e tal. Então, perceba, né, que as coisas vão acontecendo no Poder Judiciário, vai refletindo no Legislativo, e assim a gente vai construindo uma legislação melhor também para as duas partes. Não, com certeza, essa união de forças aí, muitos vão entender que o judiciário está interferindo na saúde, mas assim, precisa ter uma regulamentação. É necessário que seja para não virar bagunça. Absolutamente necessário. Então, infelizmente, ou felizmente, né, melhor falando, o judiciário ele precisa intervir, tem que ter essa regulamentação para que não vire festa e não vire bagunça, cada um proceda de uma forma, um plano de um jeito ou de outro, todo mundo haja uma harmonia entre todos os planos e todas as operadoras de saúde. Já puxando a pergunta do Rodrigo, Kleber, vamos lá, o que é esse rol exemplificativo, essa lista exemplificativa que tanto estamos falando aqui da Agência Nacional de Saúde? Então, como já antecipado aqui pelo Dr. Rodrigo, né, existe a diferença entre o rol taxativo e o rol exemplificativo, né? O rol taxativo, que é aquele que é defendido por algumas das partes do plano de saúde, mais especificamente pelos planos de saúde, ele garante uma lista limitada, ou seja, traz para o plano de saúde uma segurança para analisar os riscos de uma contratação do seu plano. Então, o rol taxativo, a lista taxativa, ela limita, ela traz aquilo que está na lista é o que vai ser a obrigatoriedade do plano de saúde cumprir. O taxativo, deixa eu dar um exemplo, me corrija, vocês são os especialistas aqui. Vamos falar, o rol taxativo, tá lá, foi incluído Covid
Delta, variante Delta. Tá lá, Covid Delta. Certo. Se, como já houve, surgir outras variantes, Covid Omicron, ela estaria fora, porque Sim. lá no taxativo, dentro da caixinha, Específico. só prevê a cobertura para Covid Delta. Exatamente. Não cobre Covid Omicron. Então, isso é um rol taxativo. Taxativo, Isso. exatamente. Aplica-se exatamente o que está ali. Exatamente o que está ali. Tá. Né? É claro que se o tratamento for o mesmo, acaba aqui abordando, né? Sim. Mas é isso aí. O que está no taxativo, no rol taxativo, O que está escrito é o não que vai muda ser uma vírgula. é obrigatório o cumprimento pelo plano de saúde. Isso. Está fora dessa lista, não é obrigatório. O taxativo já é diferente. Ele abre Exemplificativo. margem. O exemplificativo, desculpa, ele é diferente. Ele abre margem para interpretação. Isso. Então, ela é uma lista mínima que existe lá pela ANS, né, prevista pela ANS, e que, havendo a cobertura daquele tratamento, ele abre margem para discussão, em caso de uma indicação, uma prescrição médica, de um procedimento que talvez não esteja na lista. Mas que vai servir para Mas salvar que vai a vida servir, do paciente. Exatamente. Então, o que a gente pode falar? Você deu o exemplo da Covid aí. Até pode ser que no rol da ANS é que foi tudo em regime emergencial, no caso da Covid. Mas para dar exemplo de procedimento, tá no rol intubação, eu posso usar ECMO, que é aquele pulmão artificial. Então, Que seria uma forma de intubação. que seria uma forma de intubação, que é aquele pulmão artificial que até que o Paulo Gustavo utilizou. Então, a intubação tá, a ECMO tá, então essa, e se não tiver, eu não posso usar? Posso em caso de urgência e emergência. Em outros casos, a operadora de plano de saúde vai falar que não, porque não estava lá, entendeu? Então, essa é uma questão do procedimento. A doença está lá, mas tem intubação, não tem ECMO, qual que eu vou usar? A princípio, pelo que as operadoras entendem, elas têm que oferecer só a intubação. Tá, vamos lá. Nós estamos no estado de São Paulo, nosso escritório fica em Limeira. Vamos falar do estado de São Paulo. Certo. Como está essa questão dessa lista perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem entendendo essa lista, esse rol exemplificativo ou taxativo, enfim? Qual que é o momento atual, abril de 2022? Certo. Atualmente, Fábio, em que pese a discussão levantada, se a lista é taxativa ou se é exemplificativa, atualmente, e já vem de anos isso, o Tribunal de Justiça de São Paulo entende que a lista é exemplificativa. Inclusive, ela sumulou o entendimento, a súmula 102, dizendo que, se havendo prescrição médica de tal procedimento, é abusiva a recusa pelo plano médico se a doença estiver coberta no contrato. Sim. Então, o entendimento hoje que predomina no Tribunal de Justiça, até que saia a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que evidentemente, né, vai pacificar e vai estimular a mudança das decisões, a lista, o entendimento do Tribunal de Justiça é que a lista é exemplificativa. Hoje, no Estado de São margem Paulo, para interpretação. O entendimento majoritário hoje do Estado de São Paulo é esse. É esse. A súmula 102, ela é, digamos assim, acho que o terror dos planos de saúde no Estado de São Paulo, porque tem um entendimento consolidado nesse sentido. Isso impede os planos de saúde de argumentarem, tem súmula. Súmula, para quem está nos escutando, é um entendimento pacificado. Teve tantas decisões... acima de uma jurisprudência, é a Da consolidação... jurisprudência. Teve tanta decisão naquele sentido que o tribunal falou, juiz, quando você for decidir caso assim, pense dessa forma, a não ser que o caso seja muito excepcional. Isso impede que o plano de saúde contra-argumente? Não. Ele vai falar, como é que você quer que nesse caso eu obedeça a indicação médica se vai quebrar toda a minha carteira? E como que faz isso? Provando o desequilíbrio contratual. O plano pode ir lá juntar algum tipo de balanço, algum tipo de cálculo da sinistralidade, né, dos riscos que ele faz, e falar, olha, se você fizer isso, você vai me quebrar. Então tem súmula, mas não é impossível também de contra-argumentar. Mas a princípio, o entendimento pacificado é a favor do consumidor. Não é um direito líquido e certo, mas está perto disso. Está perto disso. Depois do Tribunal de Justiça, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E lá no STJ pode ser que o entendimento não seja o mesmo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Exatamente. E entenda que o plano de saúde, o plano médico, ele está com a razão e modifique essa decisão. Então, é uma decisão que nós estamos falando em abril de 2022, é uma corrente que
muito fortalecida, vamos falar aqui no estado de São Paulo, praticamente dominante, mas que pode ser reformada, pode ser revertido em instâncias superior, como no Superior Tribunal de Justiça. Isso. Certo? Kleber, deixa eu perguntar, tem algum código que os consumidores de plano de saúde eles podem se apegar que proteja eles? Sim. No caso, a relação aqui entre plano de saúde e paciente será regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Né? O Código de Defesa do Consumidor é instituído para regulamentar a garantia fundamental prevista pela Constituição Federal, né? Criado para regulamentar a relação de consumo. É engraçado isso, porque a hora que você fala de Código de Defesa do Consumidor, o que você fala? Compra e venda. Compra e venda. Eu estou comprando, estou vendendo nada. Você vai pensar no consumidor de serviços de saúde, porque parece um contrato empresarial até, comercial. E nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor ele prevê que consumidor é aquele que adquire ou utiliza produto e serviço posto no mercado de consumo. Por sua vez, o fornecedor é aquele que põe no mercado de consumo um produto ou um serviço. Né? No caso, na relação aqui que a gente diz entre plano de saúde e paciente, o fornecedor, no caso, é o plano de saúde. Por quê? Ele põe no mercado de consumo a prestação de um serviço. E, por sua vez, o paciente, ele está como consumidor. Ele adquire aquele plano de saúde pagando por isso. Então, o que rege aqui a legislação que rege a relação é o Código de Defesa do Consumidor. Claro que pode ser aplicado também o Código de Defesa Civil, o Código Civil, as leis específicas, mas também abrange o Código de Defesa do Consumidor. O geral é isso. Entendi. Código de Defesa do Consumidor. Rodrigo, a gente sabe que a Constituição Federal fala que a saúde é um dever do Estado, é um dever do governo nos dar isso. Uhum. Para aqueles que têm plano de saúde, porventura tem algum problema, pode cobrar algo do poder público, do Estado, relacionado à saúde? Eu tenho um plano de saúde, uma operadora, mas eu quero ser atendido por um hospital público, por conta de uma especialidade, por conta de alguma coisa. O que aquele paciente que tem um plano de saúde particular poderia estar cobrando do Estado em relação a isso? Isso é muito importante, nós temos em mente, Fábio, porque é o seguinte, a princípio, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, os planos de saúde, que são entidades privadas, são, se nós podemos assim dizer, empresas, eles atuam de forma suplementar, porque a prioridade é do Estado. Então, eu posso sim, mesmo tendo plano de saúde, solicitar um tratamento junto ao SUS. Até antes nós estávamos conversando que eu posso ir num hospital público e eles vão falar, não, mas você tem plano de saúde. É o que realmente eles vão fazer. Eu vou te dar um exemplo. Aqui na cidade de Limeira, nós temos um hospital, a Santa Casa de Limeira, que é referência em queimados. Queimados. Eu tenho um plano de saúde, eu não quero ser atendido pelo meu plano. Eu gostaria de ser atendido pela Santa Casa. Até porque, antes de concluir a resposta, por exemplo, vamos dar um exemplo de queimado, já que você puxou esse exemplo. O local é higienizado de 3 em 3 horas, é algo assim muito diferente. Os padrões, os procedimentos operacionais da unidade de referência de queimados é diferente do hospital particular. Por exemplo, se eu for lá no hospital, é provável que eles me mandem para o meu plano de saúde. Mas eu posso, com toda certeza, entrar no Poder Judiciário, e isso, existe entendimento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entrar e pedir para ser tratado no SUS. Falar, olha, eu tenho plano médico, mas eu estou aqui entrando contra o SUS, ou então estou entrando contra o meu plano e contra o SUS, para que daí o juiz decida quem que tem a obrigação principal e quem não tem, porque eu quero ser tratado pelo SUS, e daí eu vou elencar os motivos. Ou porque eu acho que o hospital do SUS, nesse caso, é melhor para a minha doença, ou porque ele tem um tratamento específico. Ou pela falta de especialidade do meu plano médico. Pela falta de especialidade. Esse tema da especialidade é muito importante, tanto que a própria ANS diz isso entre os hospitais privados. Se eu não tenho especialista da doença no meu plano, eu posso procurar outro hospital e o hospital no qual eu sou conveniado tem o dever de custear isso. Justamente porque essa questão da especialidade é muito importante. Porque um advogado
que é de direito imobiliário ou de direito do consumidor não vai saber tratar uma demanda trabalhista, certo? Com certeza. Certo, doutor Fábio? Então, Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. É diferente, como já vi casos, por exemplo, do hospital indicar um especialista em câncer para caso de endometriose, que pode virar mioma, pode desenvolver uma malignidade, mas a princípio é uma endometriose, tem um tratamento específico, reclama um profissional específico. Então essa é a questão, pode ser um dos argumentos. Então, fora de dúvida que sendo a saúde direito de todos e dever do Estado, eu posso sim procurar o SUS, mesmo tendo plano médico. E se o hospital público chiar, você tem que procurar um bom advogado. Kleber, o Rodrigo, ele é advogado, ele é médico. Cara, ele falou agora os termos técnicos não aqui, de médico, de doenças, que eu vou ter que procurar no Google. Mas depois, esse de queimados eu vou dar o crédito. Esse de queimados eu aprendi com o Dr. Otávio. Ah, doutor Otávio, olha lá. Mas é importante, Olivar, eu sempre brinco, é importante o advogado conhecer o cliente, conhecer Sim. a situação, que você conhecendo, que nem o Rodrigo, vocês conhecem a doença, conhecem como que funciona, é muito mais fácil nós colocarmos no papel, mostrar para o juiz a razão do nosso cliente, seja o paciente ou seja a operadora de saúde. Então, é uma dica aqui, né? Conheçam os seus clientes, conheçam o que eles fazem, enfim, tenha propriedade, porque na hora de a gente colocar no papel, como a gente fala aqui, fica muito mais fácil para nós entendermos e para o juiz entender. Em casos complexos, só fazendo uma parte aqui, em casos complexos, Fábio, às vezes as nuances da causa não são sempre e só sobre o direito, às vezes é muito mais do que o direito. Você vê quanta coisa a gente já discutiu aqui, a gente já discutiu aspectos sociais, aspectos médicos, aspectos econômicos do desequilíbrio contratual, que foi o exemplo da súmula. A súmula é entendimento pacífico, mas a operadora de plano de saúde pode se contrapor, falando sobre esses aspectos que são econômicos e que vai exigir uma argumentação muito além da letra da lei. Então é isso. Tem uma pergunta aqui, Rodrigo, vou até ler, que é um pouco extensa. Se o Superior Tribunal de Justiça entender que essa lista de procedimentos da ANS é apenas uma cobertura mínima, isso significa que o plano de saúde deverá oferecer todo e qualquer tratamento, independentemente do que consta no contrato? O que é isso? Bom, isso é o seguinte. Quando a gente fala se a lista é fechadinha, se é taxativa ou se a lista é aberta, é exemplificativa, dá uma impressão de que se ela for exemplificativa, ou seja, o plano de saúde deve oferecer muito mais do que está ali, dá a impressão de que ele tem que oferecer tudo, que não pode ter limitação nenhuma, que é o grande terror dos diretores de hospitais e das pessoas que atuam na gestão dessas entidades. Né? Juiz que não respeita contrato, mas não é uma verdade. Ainda que seja exemplificativo, óbvio que a proteção das operadoras de plano de saúde, se o STJ decidir que são só exemplos, vai ser menor. Mas isso não significa que elas vão estar totalmente desprotegidas. Elas podem incluir limitações quanto ao segmento do contrato, né? O atendimento é hospitalar, é ambulatorial, é odontológico. Eu posso também incluir limitações de natureza geográfica. Alguns hospitais aqui da cidade de Limeira têm essa limitação. Eu, como advogado do consumidor, posso discutir essa limitação no caso concreto? Posso, mas daí o ônus argumentativo é maior e é mais difícil. Então as operadoras de plano de saúde não estão totalmente desprotegidas se eu falo que a lista é exemplificativa. Eu posso incluir outros tipos de limitações. Depois, isso vai ser discutido no caso, né? Como qualquer tema no direito. Mas existem outras limitações que são possíveis. O que eu quero dizer é, a limitação de procedimento não é a única limitação. Porque parece que tanto de um lado quanto do outro, parece que se for declarado taxativo, nossa, é o fim do mundo para os consumidores. Ou se for declarado exemplificativo, nossa, é o fim do mundo para as operadoras de plano de saúde. Quando na verdade não. Existem outras limitações a serem discutidas, a serem ponderadas no caso concreto, além da limitação de procedimento. A gente não pode ter essa visão rasa que hoje a mídia traz para a gente. O debate já fica tão acalorado que parece que só tem sim ou não, isso ou aquilo. Então isso não é verdade. Muito bem. Dr. Kleber, nos planos médicos, nos contratos, há limitações de coberturas. Quando essas coberturas, essas limitações de coberturas, elas são abusivas? Então, como se aplica nessa relação, a vinda entre plano de saúde e paciente, o Código de Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que é abusiva todas as cláusulas
que traga prejuízo exagerado ao consumidor, né? Então, o plano de saúde, no caso aí não seria a limitação de uma cobertura, seria a limitação de um procedimento. Se o plano de saúde cobre a tal doença, ele não pode limitar que o paciente utilize um procedimento que seja necessário para o fim destinado do procedimento médico, né? Um exemplo, o plano médico ele prevê o direito do paciente à internação. Então, se numa eventualidade o paciente ter que ser internado no hospital, esse plano ele não pode limitar a internação. Ele não vai falar, você tem que ficar 3 horas aqui internado e depois você procura outro leito. Não pode. Isso é abusivo, considerado cláusula abusiva. No caso da lista taxativa e exemplificativa, considerado exemplificativo, será considerado abusivo toda a recusa de procedimento indicado por médico sendo necessário para o tratamento do paciente. Taxativo não será considerado abusivo desde que o plano médico considere aquela lista e forneça ao paciente o que lhe é de direito. Então, havendo a limitação do procedimento coberto, de tratamento coberto no plano de saúde, é considerado uma limitação e é cláusula abusiva. Só fazendo uma parte aqui no Kleber, porque assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que são cláusulas abusivas todas aquelas que colocaram o consumidor em desvantagem exagerada, sejam iníquas, firam a boa-fé. Então, assim, a discussão que a gente tem nessa lista, se vai ser fechada ou se vai ser aberta, é uma discussão sobre abusividade também. Porque, assim, o contrato do plano de saúde, todo mundo sabe, é um modelão. Porque é igual para todo mundo, desde que seja naquele plano específico. É um contrato de adesão. Né? É um contrato que nós chamamos de adesão. Você não vai discutir como quando você faz uma compra e venda com o seu Zé ali, seu vizinho. Você não vai discutir. Então, tá ali, ou você assina ou não. Então, o que diz o STJ, pelo menos a corrente, que é a favor do rol exemplificativo? Pera lá, como é que eu vou fazer o consumidor, no momento da contratação, excluir um determinado procedimento médico e incluir outro? Eu nem sei se eu vou ficar doente, eu nem sei que doença vai me acometer. Então, como é que eu posso renunciar antecipadamente um direito? Esse é o ponto dos consumidores. Qual que é o ponto das operadoras? Se isso não for feito, isso vai desequilibrar o meu sistema de cálculo, né, de risco que eu vou assumir, e eu não vou conseguir mais atuar no mercado. E sem isso não vai ter hospital. Então, essas são as duas faces da moeda. E, Rodrigo, essa lista taxativa, exemplificativa, se aplica também em casos de emergência, de urgência? Como é que funciona isso? Então, Fábio, quase te chamei de Kleber Tudo agora. Tudo bem, me chamaram de um excelente advogado. Ficaria feliz. Exatamente. Da maior equipe, embora o Fábio não admita, melhor também. Ó, o negócio é o seguinte, nos casos de urgência ou emergência, eles são casos de exceção. A lei de planos de saúde fala que, em se tratando de caso de urgência ou emergência, principalmente emergência, que é risco imediato de vida, tem que ser atendido, não importa em que local você esteja, se tem cobertura da rede conveniada ou não, o hospital tem que atender e tem que empregar todos os meios para salvar a vida do paciente. Então, essa discussão se o rol é exemplificativo ou taxativo, concorda comigo que ela perde um pouco o sentido? Sim. Porque o médico, no momento da emergência, ele vai falar, não, peraí, esse procedimento eu não posso usar, embora seja necessário para salvar a vida do paciente agora, porque não está no rol da ANS. Em caso de emergência ou urgência, isso perde um pouco a relevância, porque vai preponderar o quê? O dever do médico de salvar vidas, e ele vai ter que justificar de que modo? Olha, foi uma medida de salvamento. Então, nesses casos, perde um pouco a relevância essa discussão. Isso é mais no longo prazo. Então, quando você está com uma doença, por exemplo, câncer, ou que eu citei aqui a questão da endometriose, eu tenho um tempo, né, de evolução dessa doença, então eu vou lá, faço requerimento, a operadora avalia. Eu tenho esse tempo mais longo, porque a minha vida está em risco, mas não é um risco imediato. Então, Sim. Daí tem eu consigo avaliar os riscos melhores. Na emergência, eu já não consigo fazer isso. Salvar a vida da pessoa é sempre a prioridade. Complementando, além da urgência e emergência, existem outras hipóteses em que o tratamento pode ser feito fora da rede credenciada, com a indicação de procedimento de alto custo?
Sim, geralmente qual é a regra? É até uma das limitações que as operadoras por segurança colocam no seu contrato e isso elas estão cobertas de razão. O tratamento tem que ser feito no hospital que você contratou ou em hospital da rede credenciada. Então pode ter um hospital aqui em Limeira e esse hospital tem uma rede ou em todo o país ou no estado que são os hospitais conveniados. E às vezes até outros hospitais fora da rede, mas que são conveniados a ele. Então, a princípio, o tratamento tem que ser feito ali. Na urgência ou emergência, isso não acontece, porque foi o que eu falei. Numa situação de emergência, eu posso levar em qualquer hospital e depois gero o dever de reembolso para o meu plano médico. Urgência e emergência, daí que vem a questão. Elas são as únicas hipóteses de exceção de tratamento fora da rede credenciada? Ou seja, eu sou conveniado do hospital X. Apenas nos casos de emergência eu posso recorrer ao hospital Y, que não é dessa rede X? O STJ atualmente entende que não. A ministra não se fala que a emergência é uma hipótese expressa da lei, mas que ela é apenas uma hipótese. Existem outras situações. Até uma delas é regulamentada pela própria ANS, que é o caso que a gente já disse, de falta de médico especialista. Se não tem médico especialista, eu não posso recusar o atendimento ou falar que não vou custear se o meu conveniado for tratar em outro lugar. Mas para isso, o que o consumidor tem que fazer? Não é assim, quero tratar em outro hospital porque ele é melhor e o meu plano que lute para pagar. Não é assim, eu tenho que provar que realmente... Não é uma coisa simples e fácil. Não é simples. A especialidade não existe, ou ainda o procedimento, a pessoa capacitada para aquele procedimento, vamos pensar numa cirurgia robótica, não tem no plano. Então, eu tenho até um especialista, vamos supor, em endometriose. Mas o meu caso necessita da tal da cirurgia robótica. E não tem o robô. E não tem o robô, ou não tem a pessoa capacitada para operar o robô, em que pese seja especialista na minha doença. Sim. Então, eu tenho esse ônus de demonstrar. Não é assim, estou insatisfeito com o meu plano, ele está ruim demais, então eu vou tratar lá em São Paulo. A gente é aqui de Limeira, né? Sim. Vou tratar lá em São Paulo, meu plano que lute para pagar. Não é assim, eu tenho um ônus argumentativo, tem que trazer prova, tem que trazer documento, então não é tão simples, mas o consumidor pode ter a segurança que a emergência não é a única hipótese de tratamento fora da rede credenciada. Não é simples. Eu tô com um problema de saúde e eu ouvi dizer que tem um hospital médico bom lá em Ribeirão Preto. Eu vou lá e trato e peço o reembolso. Não é simples assim. Não é simples porque assim. Se o plano, se a operadora de saúde tiver aquele especialista, tiver o equipamento, tiver tudo para fazer a mesma cirurgia, eu não vou poder cobrar se eu optei e não realizar a cirurgia na minha rede conveniada, mas sim numa outra rede. Foi uma opção minha, unilateral, e não vou ter um fator, uma justificativa plausível para eu não ter operado junto à minha rede credenciada. Não pode ser uma livre escolha. Mas se eu provar que não foi uma livre escolha, que teve diversas condicionantes, por exemplo, ausência de especialista, aí sim, aí tudo bem. Mas não é fácil, principalmente para o advogado, não é uma prova fácil. Então, gente, não é uma livre iniciativa, não é uma escolha do paciente. É necessário preencher todos os requisitos. Então, não queiram procurar um outro especialista, um outro hospital para realizar algum tipo de procedimento e simplesmente depois procurar o advogado para pleitear o reembolso junto à operadora. Isso não vai acontecer se não preencher esses requisitos. Se você não comprovar que na sua rede credenciada não tinha essa especialidade, não tinha o equipamento, não tinha o médico. Se tem, você está obrigado a fazer o procedimento junto à sua rede credenciada. E o Tribunal de São Paulo, embora nós falamos que ele é mais pró-consumidor em razão da súmula, ele é muito firme nessa questão da rede credenciada. Então, se tem na rede credenciada... Ele protege a operadora. Não tem conversa. Porque daí também eu vou contratar plano de saúde aqui em Limeira e daí quero fazer o tratamento em outros estados, em hospitais de alto custo. Então, tem essa complexidade. Que ótimo. Porque o Código de Defesa do Consumidor está também voltado, entendendo que o consumidor é a parte vulnerável, mas também tem que harmonizar a relação de consumo. Isso. Né? Então, se o plano médico fornece tudo o que é necessário para que o consumidor tenha o tratamento adequado, não tem por que ele procurar uma outra rede, um outro hospital, um outro local para realizar esse serviço. Exatamente. Rodrigo, Kleber,
Gostaria de agradecê-los aí por ter aceito o convite de estar participando do nosso podcast quinzenal, um assunto tão relevante, tão importante, principalmente aí agora nós estamos saindo de uma pandemia, surgiram inúmeras dúvidas. Eu acho que esses esclarecimentos de vocês aí, tanto para o usuário do plano de saúde, bem como para as operadoras de plano de saúde, é muito importante para que possam entender como o judiciário, como funciona essa regulamentação perante a justiça. Lembrando que é um entendimento atual, isso pode ser que quem está nos assistindo vá assistir isso daqui 1 ano, 2 anos, e alguma coisa pode mudar, mas em abril de 2022, esse é o entendimento da justiça, principalmente da Justiça do Estado de São Paulo. Isso. Vocês teriam alguma consideração final? Gostariam de deixar mais algum recado, complementar mais alguma coisa? Fiquem à vontade, que a palavra é de vocês. Não, falando que no STJ, como a gente já afirmou... STJ em Brasília. STJ em Brasília, pessoal. Por exemplo, tá todos os tribunais estaduais brigando, o STJ vai lá e pacifica, ele organiza o negócio. Então o STJ está discutindo isso, se a lista é aberta ou se é fechada, e está empatado. Tá 1 a 1, tá todo mundo acompanhando o Fla-Flu para ver onde vai dar. Tá. Então, por enquanto, está empatado com esses 2 argumentos. A operadora fala que vai desequilibrar o contrato dela se ela tiver que oferecer todos os procedimentos, e o consumidor fala que como ele pode renunciar de antemão a um procedimento antes mesmo de saber se vai ficar doente, etc. e tal. Então tem esses 2 lados. Para quem que vai ficar esse risco? O que é mais razoável? É isso que o STJ vai decidir. Que ótimo. Gente, muitíssimo obrigado. Pessoal de casa que está nos assistindo, que está nos ouvindo, muito obrigado por estar com a gente mais um episódio da Greve Pejon. Lembrando, quinzenalmente, em nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, você pode assistir um novo episódio, com novos convidados e sempre com assuntos de muita relevância e muito interessante. Muito obrigado e até a próxima.